Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. E é com muita alegria e gratidão a Jesus que nós iniciamos esse atendimento e vamos assim procurando nos unir a toda essa equipe que vem até nós nos trazer esses fluidos benéficos em oração, porque quando nós unimos o nosso pensamento, quando nos ligamos a essa espiritualidade amiga, nós oferecemos as condições para que eles se aproximem, essa sintonia para que nós possamos receber tudo o que nós precisamos e desejamos. Então, assim, nós vamos mentalizando nesse instante a figura de Jesus, de braços abertos, sorrindo, entrando pela porta principal do nosso lar, do nosso trabalho, de um quarto de hospital, enfim, de onde nós estivermos agora, entrando e espargindo as suas bênçãos de amor, de paz e de saúde por todo esse ambiente, nos fortalecendo, nos iluminando, nos oferecendo as condições para que possamos compreender os seus ensinamentos e nos abastecermos de fé, de esperança e de coragem. Jesus querido, que nesse encontro de hoje, cada um de nós seja tocado em seu coração e que possa compreender a tua mensagem e colocá-la em prática, se fortalecendo no bem e na certeza de que seremos vitoriosos. E assim, Jesus, leva a nossa prece a Deus, o nosso Pai, que possamos rogar a esse Pai de amor e de justiça, que possamos aprender a ter paciência, que possamos aprender a ter serenidade, principalmente nos momentos mais aflitivos e desafiadores. Que a tua luz, Pai querido, esteja conosco. E assim, unidos a essa equipe espiritual, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos já envolvendo nas nossas vibrações carinhosas a nossa querida Florinda, para que ela seja amparada por essa espiritualidade amiga, que ela possa transmitir para cada um de nós essas palavras de orientação, de reconforto e de esperança do Evangelho. Que assim seja. Olá, que bom estarmos novamente juntos aqui para estudarmos, refletirmos sobre uma passagem do Evangelho. O nosso Evangelho de hoje vai trazer uma passagem de Jesus: vai e não peques mais. Ela está contida no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 1 a 11. Já é do nosso conhecimento, mas a gente vai fazer uma pequena narrativa só para a gente se situar na passagem. Então, Jesus estava ali no Templo de Jerusalém, foi passar a noite no Monte das Oliveiras, retornou no dia seguinte, ao amanhecer, no templo, estava ali fazendo seus ensinamentos, a sua pregação, o povo estava reunido ao redor dele, e Jesus sentado, explicando, dando continuidade aos ensinamentos que ele estava fazendo com base nas leis mosaicas. E os mestres das leis, os fariseus, que estavam sempre tentando cercar Jesus, tentando pegar alguma falha nas suas falas, nos seus ensinamentos, eles trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Arrastaram a mulher pelos cabelos e puseram ela em frente, de pé em frente a Jesus. E disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. De acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, porque o apedrejamento é o castigo para essas mulheres. O que você tem a dizer?
Eles estavam usando essa pergunta justamente para testar Jesus, a fim de ter algum motivo para condenar Jesus. Porque se Jesus perdoasse a mulher, ele estaria indo contra as leis de Moisés. Se ele fizesse valer a lei de Moisés, ele estava indo contra os que ele estava ensinando sobre perdão, sobre amor. Então, era uma pergunta mesmo para deixar Jesus constrangido, né? Mas Jesus já conhecia a natureza do ser humano, todas as suas maldades interiores, todas as suas. O que eles estavam armando para Jesus, ele simplesmente não falou nada, ele se inclinou no chão e começou a escrever na areia com o dedo. E eles continuaram ali a provocar Jesus, até que ele se levantou e disse a famosa frase que nós já conhecemos: Se algum de vocês estiver sem pecado, que atire ou que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E ele novamente se abaixou e continuou escrevendo no chão. Aqueles que estavam ali prontos já para atirar a primeira pedra, para condenar a mulher, ficaram tocados com essa palavra, porque atingiu na consciência dele. E eles foram saindo aos pouquinhos, meio constrangido, cabisbaixo. E na passagem do Evangelho de João, fala que os mais velhos começaram a sair primeiro. Em dado instante, Jesus ficou sozinho com a mulher que estava ainda ajoelhada lá aos pés dele. E Jesus então se pôs de pé e perguntou, mulher, que era o termo que eles usavam ali, né, para conversar entre si. Mulher, hoje seria senhora, né? Onde estão os que te condenavam? Quem te condenou? Aí ela respondeu, ninguém, Senhor. E ele então vira para ela e fala, eu também não te condeno. Vá, e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Que vai e não peques mais. Essa passagem de Jesus, ela é extremamente simbólica, ela é extremamente penetrante em nossos corações, porque todos nós erramos muito. Nessa fala de Jesus, óbvio que Jesus não esperava que ela deixasse a sua vida de erros, de decisões equivocadas, porque era a condição que ela tinha no momento, e que jamais deixasse sua vida de ordem material e toda a sua inferioridade, porque isso a gente não consegue fazer de uma vez, tem que ser por etapas. E a tentação, os conflitos, as ocasiões sempre irão surgir, porque faz parte da nossa inferioridade, da natureza inferior do nosso planeta. Né? A tentação, ela sempre vai aparecer, porque é desse jeito que nós vamos nos testando. Quando ele diz para ela, vai e não peques mais, ele está dizendo para ela recusar o erro e os sentimentos inferiores que estavam dentro dela, impedir que esse desejo, ou então que essa vontade de errar, ou essa tentação, essa má escolha não fosse adiante. Então, usar sempre de boas escolhas, o que não acontece diante de uma tentação, que ela é sempre uma má escolha, né? Na verdade, na doutrina espírita, a palavra pecado, ela não é utilizada. Nós só utilizamos esse termo muitas vezes, até porque para ser fiel à passagem do Evangelho, e porque também para sermos melhor compreendidos no entendimento, mas pecado para nós seria considerado os erros que nós fazemos, né? E punição também não existe na doutrina espírita. A reencarnação que nós utilizamos, que nós temos que passar, ela não serve para pagar pecados ou para sofrer punição, nada disso, né? As muitas vidas que nós temos, a pluralidade das existências, as reencarnações, elas são mecanismos evolutivos de aprendizado. E como todo aluno é passível de erro e acerto,
o espírito, que somos nós, pode muitas vezes, na utilização do nosso livre-arbítrio ainda tão precário, nós praticamos algumas ações que trazem consequências negativas, mas também algumas ações que trazem consequências positivas. Então, assim, dessa forma, não tem castigo propriamente dito ou recompensa propriamente dita, mas tudo é consequência boa ou ruim de um aprendizado e é resultado dessa lei, que é uma lei divina também, de ação e reação. Então, quando nós passamos a errar menos e nos reformamos intimamente, deixamos de lado o orgulho, a vaidade, reconhecendo a nossa precariedade, a nossa necessidade mesmo de progredir ou de construir uma personalidade melhor, e vamos auxiliando ao próximo e vamos nos aproximando mais das leis divinas, consequentemente, nós temos todo o amparo e a sustentação desse Mestre Jesus, e as oportunidades vão surgir para a gente reparar esses erros, sejam quais forem as nossas crenças. Não precisa ser espírita, nada. O mecanismo é o mesmo, porque Deus é único, né? É, mesmo que nós não acreditemos em nada disso, isso vai acontecer porque é um mecanismo divino isso, né? E nós não podemos esquecer nunca que a vida na matéria, ela é passageira. Ela serve para nós reaprendermos lições não aprendidas, em vidas passadas ou em oportunidades dessa vida mesmo. Temos condição de vivenciar experiências novas com vista ao nosso progresso e evolução. E quando a gente erra menos e se reforma e se reconhece passível de errar, de ver que fazemos más escolhas, automaticamente nós vamos nos aproximando dos ensinamentos de Jesus e a nossa visão vai melhorando também. Nós vamos enxergando o erro dos outros e os nossos erros de uma maneira diferente. Nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de indulgência, de perdão, de empatia, porque afinal de contas todos nós somos aprendizes e quem de nós não erra, né? Todos nós erramos, então nós não temos o direito ou a prerrogativa de julgar ninguém. Como que a gente vai apontar o dedo e condenar uma pessoa, né? Não tem, nós não temos evolução para isso. Nem Jesus, que foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós, julgou, ou condenou, apontou o dedo. E ele fala mesmo, né? Nem eu vou te julgar. Vai e não erres mais. Então, como que a gente. E nós somos constantemente tentados a julgar as outras pessoas, a julgar a quem quer que seja que esteja passando por alguma dificuldade, nós já vamos logo condenando a pessoa ou julgando, né? Então, como que nós fazemos isso, né? Quando alguém vem trazer um problema para a gente ou uma fala qualquer, e a gente já vai dando a nossa opinião, julgando, não, você não deve fazer isso ou deve fazer isso, vai sim, faça isso mesmo, tal. Então, a gente tem que ter aquela sensibilidade mais aguçada, aquela paciência para ouvirmos numa conversa o que a outra pessoa tem para dizer. Não emitir a nossa opinião, o nosso julgamento, nem sempre nós estamos certos. Quem diz que nós estamos sempre certos, né? Então, é fazer uma fala acolhedora, de uma escuta ativa, falar sem acusar, e não criticar, porque muitas vezes a gente fala, aconteceu isso porque você é isso, 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 já vai falando, já vai acusando, já vai fazendo críticas, olha o seu jeito, olha não sei o quê. E assim, e quando a gente fala falar sem acusar, é entender que o outro tem a capacidade de fazer escolhas também. Se a escolha não foi muito boa, não compete a nós julgarmos. É escutar o que o outro tem a dizer sem julgar, sem atribuir ao outro, às vezes, coisas, ideias que são nossas.
Porque nós falamos a partir das nossas experiências e das nossas vivências, e cada pessoa tem uma história e tem uma vivência diferente. E isso funciona para nós também quando nós estamos em dificuldades também, né? Tal qual a mulher da história de Jesus aí da parábola, né? Muitos de nós sofremos, ou muitos de nós, não todos nós sofremos, né? Tentações, aparecem oportunidades de erros, fazemos más escolhas, é, más palavras. Então, o melhor para nós mesmos é o cuidado com cada um das nossas fraquezas, se é que podemos dizer assim, né? Então, o mais acertado é ficar longe das oportunidades de tentações, entre aspas, né? O que são essas tentações? Evitar discussões, evitar brigas, se aproximar de situações que não vão levar a nada, que muitas vezes a gente vai de curiosidade. Então, fica longe de tudo que faz mal. Né? Às vezes você está até num astral bom, de repente você ouve uma notícia, vai lá, vai pesquisar o que aconteceu, uma pessoa se suicidou, você vai lá ver os detalhes, não sei o quê. Sai fora dessas coisas, né? Se você não pode ajudar, não prejudique mais, né? Se não pode ser útil, não seja um problema. Então, fique longe de todas as fontes de perturbação, de tentação, porque isso nós já temos de monte até, né? Ter sempre a oração no coração, mesmo que nós estamos ouvindo alguém com algum problema, é, é, se ligue em oração com os benfeitores espirituais, controlar os pensamentos para que eles não nos atropelem, né, nos julgamentos, e o pensamento já, a gente já não tem uma segurança muito boa de positividade de pensamento, a tendência é lançar para o negativo mesmo. E também, se nós não pudermos ajudar, vamos buscar apoio de outras pessoas que possam ajudar aquela outra pessoa necessitada, ou nós mesmos. Se eu não estou dando conta de algum conflito, de algum problema, onde eu fiz uma má escolha, vamos buscar auxílio em outras pessoas, pessoas mais capacitadas que nós, uma casa espírita, uma igreja, uma orientação psicológica, técnica. E se de tudo isso, a má escolha que nós fizemos já está repercutindo em nós, não vamos nos desesperar. O desespero não leva a nada. O desespero não faz com que se conserte as coisas, se repare. O arrependimento, ele é útil num determinado grau. Passou daquilo, já vira conflito. Então, assim, nós nos esforçarmos para não errar tanto. A gente vai dizer assim, para não errar mais. Óbvio que nós vamos errar ainda, muito, mas não errar tanto. Esse é o verdadeiro sentido da conversão, que tantos falam, que Paulo fala no, a conversão é você, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 17, o homem de bem, não é aquele que já conseguiu tudo, que não faz mais nada errado, é o que faz o esforço diário e contínuo para não errar. E quando existe arrependimento, existe perdão, sim. Mas Deus, ele não dá um perdão gratuito. Errou, está perdoado. E a pessoa continua errando. Não, não é assim que funciona. A exigência é que haja uma transformação da vida, porque Deus é amor e é progresso. Ele quer que nós progridamos. Ele não quer que nós fiquemos estagnados. Errou, perdoou, vai continuar assim sempre? Não, tem que ter uma transformação moral na vida, né? E esse vai e não peques mais de Jesus, que ele fala, que é essa frase que nós estamos comentando no encontro de hoje, ele vai muito além, né, de um não julgamento ou da misericórdia divina. Jesus oferece àquela mulher a oportunidade de um recomeço, mostrando que apesar do erro que ela fez, ela pode ser perdoada e pode recomeçar e pode continuar a sua vida. A parte do não peques mais sugere uma mudança do comportamento dela após ela receber o perdão. Ela vai ter o perdão, sim, de Deus. Mas o não peques mais, ou seja, é um convite à transformação pessoal, ao arrependimento genuíno e que no futuro ela será realmente feliz, né?
E Jesus enfatiza também nesse vai e não peques mais, que embora ela foi perdoada, como nós somos perdoados, nós temos a responsabilidade de evitar erros futuros. É nós que fazemos isso, destacando a importância da transformação moral, da aquisição de virtudes, do respeito aos outros, ao direito dos outros, à ética, a todas essas virtudes que fazem parte da nossa transformação moral. Então, essa responsabilidade, vai e não peques mais, é nossa. Jesus, Deus, ele nos dá oportunidade sempre, mas tem aí a responsabilidade individual, porque assim como nós cometemos um ato não tão adequado, vamos colher esses frutos também desse ato não tão adequado, mas também quando nós fazemos uma transformação, nós também vamos colher os frutos compatíveis a essa ação mais moralizadora. E ele fala também da esperança que nós temos que ter, tá embutido nessa frase aí, né? Vai e não peques mais. Vai, ou seja, continua, siga adiante, remete à ideia do quê? De uma esperança para aqueles que erram. Por mais triste que tenha sido o erro, por mais catastrófico que tenha sido a nossa atitude, por mais prejudicial que tenha sido para as outras pessoas, para nós, há esperança sempre de renovação, de melhoria. Todos vão ter chance de melhorar e mudar um dia, ou mudar e melhorar um dia. Todos. Pode ser aquele que cometeu um crime mais horrendo, lembrando a frase de Jesus: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Ou seja, nós não estamos fadados à punição, ao inferno, ao castigo, não. Sempre temos, desde que nós façamos o ato da mudança. Vai e não peques mais. Tem um não aí na frente, não faça isso, né? Nesse sentido amplo do vai e não peques mais, tem toda uma orientação espiritual aí, incentivando que a nossa vida seja uma vida de reflexão, de espiritualidade, de futuro, né? Porque a nossa vida não vai acabar diante de um erro que nós fizermos, uma atitude não tão correta. E todas essas falhas que nós fazemos, nós estamos fazendo conosco, mas também fazemos com as outras pessoas. As outras pessoas erram e também fazem conosco. Então, é não julgar nunca, porque as nossas experiências são iguais às experiências das outras pessoas. Nós erramos, os outros também erram. Por que que nós vamos apontar o dedo e julgar e falar se está condenado? Existe a justiça humana, existe a justiça divina, não é tarefa nossa essa. Em todas as religiões nós vamos encontrar isso, não é só na religião cristã, onde o espiritismo está embutido, não é só, em todas as crenças, as filosofias, o não julgar, ele é vamos dizer assim, um mantra, né? Se é que podemos usar essa palavra, de respeito às outras pessoas. Nós vamos encontrar isso também no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, capítulo 7. Não julgueis para não serdes julgados. Nós temos que ser cautelosos quando nós vamos emitir uma opinião ou como vamos analisar alguma coisa que a pessoa pediu para a gente. Você vê, aconteceu tal coisa, assim, assim. Vamos nos colocar no lugar da pessoa. Em vez de criticar, nós podemos tentar entender e fazer a pessoa entender também o porquê daquela escolha não tão acertada. E usarmos também conosco autocrítica, porque nós somos muito mais críticos com os outros do que conosco mesmo. Nós gostamos de julgar as falhas dos outros, mas gostamos de ter as nossas falhas atenuadas. E para Deus, nós somos tão importantes quanto o outro que está à nossa frente, ou o outro é tão importante como nós, somos todos iguais. E se Jesus não julga ninguém, Deus também não vai julgar ninguém. Deus fez leis sábias, imutáveis, que estão ali.
Se você contrariou uma dessas leis, não é ele que vai sair lá do que ele está fazendo e vir aqui com uma espada de fogo e falar: você errou, você vai para isso, você vai para cá, você vai para lá. Não, Deus não está mais preocupado com outras coisas. As leis que estão ali é que fazem essa recolocação das coisas, da harmonia do universo. São as leis. Não é Deus que aponta dedo, não é Deus que castiga, o que pune. Isso não é assim que funciona. São as leis que estão ali e nós temos que respeitar essas leis, cujo autor é soberanamente bom, misericordioso, sábio e justo. Então, a autocrítica aí, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, ela tem que funcionar sempre, porque é muito fácil nós falarmos: ah, se eu fosse você, eu não teria feito isso. Nós não estávamos lá para saber, né? E quando nós não julgamos, nós tentamos usar de empatia, usar de misericórdia com as outras pessoas, nós vamos evitando os julgamentos precipitados, vamos diminuir os conflitos, porque quando a gente julga ou dá uma opinião não tão acertada, nós construirmos um conflito ali entre, acaba gerando até uma discussão, o fim de uma amizade, qualquer coisa no gênero, né? Então, esse julgamento precipitado, ele favorece conflitos, e o que nós menos precisamos é conflito entre pessoas, né? Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar. E a prática também do não julgar, atendendo a uma lição de Jesus no Sermão da Montanha, atendendo essa lição de Jesus, vai e não peques mais, ele nos ajuda a crescer como pessoas, como espíritos, promovendo um espaço de lição mesmo e de aceitação das diferenças. Porque as pessoas são diferentes, nem todo mundo reza pela mesma cartilha, nem todo mundo tem o mesmo entendimento, a mesma maturidade. Então, se eu não posso entender o outro, eu não vou julgar. E esse mundo diversificado que nós temos hoje em dia, o não julgamento, ele é fundamental por uma palavrinha que é extremamente importante nos dias de hoje, que é a tolerância. Então, a tolerância e o respeito entre as pessoas, as diversas crenças, os estilos de vida, as experiências e tudo mais que cerca a belíssima natureza do ser humano. Pessoas são diferentes, pessoas pensam de modo diferente, têm escalas de valores diferentes, têm maturidades diferentes, então cada um é cada um. E nós, muitas vezes, ao emitirmos uma opinião, que nem sempre é a mais acertada, a mais madura, nós geramos muitas vezes intolerâncias, conflitos da não aceitação. Então, o desenvolvimento espiritual que o não julgamento promove, ele é muito grande, porque o não julgar é um passo importantíssimo para o nosso autoconhecimento. Quando eu enxergo no outro que ele é passível de erro, que ele é passível de fazer escolhas erradas, eu estou vendo em mim também que eu também sou assim. Então, se eu me autoconheço e me ilumino, eu vou superar esses preconceitos todos. Esse autoconhecimento, essa autoiluminação, essa autotransformação moral, ela favorece a superar esses preconceitos, essa vontade que nós temos de julgar, de criticar, de intolerar. E também reconhecemos a nossa limitação pessoal. Nós não somos perfeitos, nós não somos sábios, nem somos donos da verdade. Então, é sempre praticar a escutativa, ouve o que a outra pessoa tem para falar, entende melhor as ideias da pessoa sem evitar julgamentos, refletir antes de opinar, que às vezes a pessoa vem pedir uma opinião, mas você tem que refletir sobre essa opinião. Quando sentir vontade de criticar, faz uma pausa, ou de julgar, pergunta se você realmente conhece a pessoa a fundo, ou toda a circunstância que levou aquela pessoa a fazer tal coisa. Usa sempre da empatia, se coloque no lugar do outro. Mas, principalmente, evite generalizar as situações, porque cada pessoa é uma experiência de vida, é uma experiência espiritual. E também, ao invés de nós ficarmos criticando ou apontando erros,
Vamos buscar juntos soluções. Soluções maduras para todas as partes, sem ficar sofrendo, sem ficar gerando ambientes de conflitos. Então, vamos aprender a perdoar as falhas uns dos outros, assim como Jesus fez com a moça equivocada ali. Vamos praticar o perdão, a tolerância, entender as próprias falhas, nossas e as dos outros. E também nos dias de hoje, socialmente, vamos ser amigos das pessoas, não inimigos. Exercer uma compreensão geral. Às vezes a gente olha uma coisa, mesmo em rede social, a gente olha um comentário, a gente já vai nos comentários, você vê o quanto as pessoas são agressivas do nada. Para que aquilo? A pessoa só emitiu uma opinião, sei lá, fez uma receita lá, já botaram 1000 defeitos e tal. Então, assim, cuidado com redes sociais, cuidado com interações entre as pessoas. Nós não precisamos de tantas críticas. Vamos olhar o lado bom das pessoas, vamos ser gratos por tudo que acontece na nossa vida e procurar errar menos. E aí a gente, para encerrar, nós vamos lembrar, né, do nosso querido apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 28 a 30, que lá ele fala assim: aquele que roube, não roube mais, ao contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês, olha as agressões, né? Nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação de todos, conforme a necessidade. E assim transmita graça, ou seja, sabedoria, espiritualidade a todos os que ouvem. Isso vale até nas redes sociais também, no convívio familiar, em tudo, né? E ele termina a carta dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados no dia da redenção. Entristecer Deus não é que Deus tenha sentimentos, ou seja, não saiam fora das leis divinas, jamais, porque as coisas acontecem quando nós estamos fora das leis divinas. Quando a gente está em desequilíbrio, com a sintonia com o Pai, nós estamos sujeitos às tais tentações, às tais más escolhas. E aí, para ter uma boa sintonia, é estar sempre ligados com esse Pai amoroso, com esse Pai de amor através da oração, dos bons pensamentos e das atitudes no bem. Muita paz a todos. Obrigada. E assim, meus queridos, com essas reflexões que nos estimulam, não é, a fazer o bem, a encontrar essa luz que tem em nós, vamos continuando unidos a essa equipe espiritual, com os nossos pensamentos firmes, mentalizando essa figura de Jesus aqui conosco, espalhando o seu amor. E nós vamos nos unindo a Jesus, também doando o nosso amor, para que a nossa humanidade possa ser beneficiada por essas vibrações de coragem, de bom ânimo, de respeito. Que todos nós possamos aprender a errar menos, a termos essa confiança absoluta em Deus, o nosso Pai, a sentirmos esse amor nos impulsionando, a nos desenvolvermos, a sermos solidários e fraternos uns com os outros. Que haja paz, que haja saúde, que haja harmonia e gratidão em todos os corações deste planeta. E assim, emanando amor, nós conseguimos nos preparar para recebermos o amor, para recebermos essas vibrações, o passe, que é uma transfusão de energias que os benfeitores, os mensageiros de Jesus, derramam sobre cada um de nós. É assim que nós vamos, com os nossos corações unidos, na certeza da presença de Jesus aqui conosco, sentindo que nesse instante
luzes intensas são jorradas do alto e distribuídas sobre cada um de nós. Essas luzes vêm em forma de amor, de paz, de saúde, de disposição, de bom ânimo, de coragem, de força e de fé. Que nós possamos sentir esse amparo de Jesus, que possamos sentir o amor de Deus, que diariamente nos dá a oportunidade de nos reerguermos, de recomeçarmos, de nos arrependermos e retornarmos à rota do bem. Que possamos ter essa força de perseverarmos no aprendizado e na prática dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que essas energias tão maravilhosas que estamos recebendo nesse instante possam nos beneficiar e permanecer conosco. Essas energias que são absorvidas pelas nossas células, que ficam impregnadas no nosso espírito, na nossa mente, no nosso corpo, produzindo efeitos salutares, efeitos de saúde, de renovação. Nós vamos nos sentindo abastecidos, encorajados, e um enorme bem-estar vai nos invadindo, porque essas energias vêm de Jesus e de seus mensageiros. Que possamos enxergar que cada um de nós está envolto nessa cúpula de luz brilhante e que nós vamos absorvendo cada energia dessa de acordo com as nossas necessidades. Que essa luz se espalhe pelo nosso lar, pelo local onde nós estivermos, beneficiando também aqueles que convivem conosco, para que Jesus possa também abraçar os nossos entes queridos, amigos, todos aqueles que sabemos necessitarem dessa força espiritual. E assim, Jesus querido, em teu nome, em nome do nosso Pai Criador, nós nos despedimos desse encontro com os nossos corações alegres, renovados, cheios de esperança, para que possamos enfrentar os desafios da vida, confiando no amparo do Pai, no amparo de Jesus e na capacidade que cada um de nós tem de superar. Que tenhamos paciência para saber esperar os momentos adequados, para saber esperar o momento certo do aprendizado e a passagem dessas situações dolorosas que passam. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos, ficando em sintonia, para que até a próxima semana possamos continuar unidos a essa espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus.